aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Bom, conforme o prometido, estamos nós aqui novamente. O objetivo hoje é falar para vocês aí sobre a segunda dica daquele post, aquele carrossel que deixei lá no Instagram, deixando 3 dicas, né? A primeira falando sobre a questão das anotações, a necessidade de você estar fazendo, de você estar anotando, né, os seus gastos ali diariamente, todos os dias, sem exceção, vê lá, hein? Pessoal que me respondeu na caixinha aí, muita gente aí deixando passar, não deixe passar, porque aquilo é importantíssimo, tá? Até o final dessas 3 dicas, quando a gente finalizar essas 3 dicas, vocês vão ter aí no mínimo, o mínimo de informações para poder já começar a iniciar uma organização financeira. O objetivo ali dessas dicas é justamente para que vocês possam já dar o pontapé inicial para começar um trabalho de organização financeira e futuramente ter uma saúde financeira mais saudável, né, digamos assim. Mas enfim, vamos ao que interessa. Hoje o assunto aqui é referente à definição de metas, né, onde a gente vai definir, identificar as prioridades de como planejar, né, com o seu dinheiro, o que fazer com o seu dinheiro, qual que vai ser o objetivo, né, o que você vai fazer com esse dinheiro aí que você vai estar controlando a partir do momento que você tiver noção para onde que ele está indo, para onde que ele está escoando, né? Então a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre essa questão da reserva de emergência, né? Qual a necessidade da reserva de emergência, por que que existe, por que essa nomenclatura, né? Reserva de emergência, né? Vamos falar rapidamente sobre dívidas também, a questão de endividamento e por fim investimento. Serão pinceladas, tá? Mas serão dicas importantes para quem está querendo aí se organizar, iniciar realmente um trabalho financeiro na sua vida pessoal, né? Nos seus orçamentos e tal. E a ideia nossa aqui, no caso a minha ideia aqui, é realmente poder compartilhar com vocês aí um pouco de conhecimento que eu tenho a respeito, né? Com base nos meus estudos como educador financeiro, aquilo que eu puder estar compartilhando, como eu disse lá no primeiro vídeo, eu vou estar compartilhando com vocês aqui. E esse aqui é o segundo vídeo, segunda dica referente àquele post do Instagram. E não esqueçam, corra lá no Instagram, de vez em quando, dá uma olhadinha lá que a gente vai postando conteúdo lá. Eu vou deixando umas caixinhas lá também para o pessoal ir respondendo, para a gente poder ir interagindo, para tirar dúvidas, né? Então não tenham receio não de conversar, que a gente está por aqui, tá? Mas vamos ao que interessa, de novo, falando sobre a questão da reserva de emergência. O que vem a ser a reserva de emergência? O próprio nome já diz, né? Reserva de emergência. Eu tenho tirado sempre o exemplo aí desse período de pandemia que nós passamos, né? E já passou, são 4 anos, né? Isso aconteceu há 4 anos atrás, mas ainda assim tem muita gente com dores ainda por conta dessa situação, né? Quando a gente fala dores financeiras, né? Passando por situações difíceis, bastante complicadas aí com endividamento, inclusive, né? Justamente por conta de ter passado por essa fase, ter perdido o emprego, não ter conseguido retomar o seu caminho, né, na vida profissional, ou outros que até tenham conseguido retomar o seu caminho na vida profissional, mas naquele período da pandemia, né, tão conturbado que foi, acabaram entrando em alguns endividamentos, acabaram entrando em algumas situações onde atrapalhou bastante a vida. E justamente por quê? Porque não se tinha uma reserva de emergência, né? A reserva de emergência nada mais é do que você guardar um valor durante um determinado período com o objetivo de suprir as suas necessidades pelo menos durante 6 meses. Numa situação que acontecer de você perder um emprego, ter uma situação de doença grave, algo que você de repente não tenha o recurso financeiro disponível ali à mão, então você tem uma reserva para poder ir lá e pegar para poder atender as suas necessidades, né? Para você fazer essa reserva, você precisa fazer um cálculo. E aí, volta lá na dica número 1, a questão das anotações e a importância de você entender o quanto você tem disponível, né, de orçamento, quanto você utiliza do seu dinheiro, quanto você está desperdiçando, para a gente poder fazer esse cálculo e entrar numa conta de chegada, digamos assim, em um valor onde você vai perceber que ele não vai atrapalhar e todo mês você vai estar guardando um pouquinho ali, para que se amanhã ou mais tarde, Deus nos livre que isso não aconteça, né? Mas se amanhã ou mais tarde cair uma pandemia aí, tiver uma situação parecida com a que passamos aí esses tempos atrás, você no mínimo tem um valor ali que vai conseguir te dar um pouco de tranquilidade, um pouco de paz, para poder se realocar no mercado de trabalho depois, ou para poder se reorganizar, né? Organizar as contas. Afinal, você fez uma reserva e aquela reserva vai suprir suas necessidades.
O problema é que ninguém pensa muito nisso, né? A gente pensa muito no presente, muito no hoje e não pensa nessa questão, né? De ir lá, economizar, pensar no futuro, literalmente, né? A gente fica muito preocupado com o presente, mas a necessidade de se fazer uma reserva, a necessidade de se organizar financeiramente e sendo o primeiro ponto a reserva de emergência, ela é ímpar. É muito importante que isso seja feito. Tá? Então isso é uma dica, primeira dica aí do post do carrossel ali referente à segunda dica, é essa referente à reserva de emergência. Quanto ao endividamento, para a gente poder falar um pouquinho sobre ele, é necessário ter um entendimento, né, do endividamento de cada um. Mas de largada, de cara, se você tem dívidas, as suas dívidas são elevadas, você percebe que são juros altos, né, que são contas que realmente tiram o sono, né? Procurem negociar e procurem fazer um acordo, né? com as financeiras, com seus credores e tal, para que você consiga poder restabelecer uma ordem financeira. Obviamente que a gente tem caminhos para realizar isso, não é simplesmente você sair ligando para o fornecedor, para o banco, né? Para o credor, eu preciso negociar minhas contas e tal, não faça isso, que você vai acabar se prejudicando e vai pagar valores altíssimos aí para as credoras. Existem caminhos e formas da gente poder organizar isso também, mas fica como dica aqui essa questão de que você realmente precisa levantar os contratos, levantar tudo aquilo que você tem de pendência, né, para poder estar liquidando, né, esse passivo, para poder estar liquidando aí essas contas de uma forma tranquila, sem gerar muito estresse, para poder então, né, a partir do momento que você já tem uma vida mais tranquila em relação à questão do endividamento, a partir do momento que tem uma reserva de emergência ali já focada, né, que você fez um trabalho ali durante um período para que você tenha tranquilidade caso passe por uma turbulência, aí a gente parte para o investimento. Ter um entendimento, né, do que é o investimento, para que você vai investir, quais os objetivos, é para uma aposentadoria, né? É para pensar ter uma vida um pouco melhor lá na frente, né? Lá no futuro e tal, ou de repente pensando nos seus filhos, né? No futuro dos seus filhos. Enfim, cada um tem uma prioridade, cada um pensa de uma forma em relação a isso, mas precisa entender qual investimento fazer, qual o melhor investimento a fazer, né? Porque existem N investimentos. A gente roda umas páginas aí de YouTube, próprio Instagram e enfim, as redes sociais como um todo. Se você procura no Google, que tem gente falando sobre isso, que tem de informação, né, aí nas redes, né, e no mercado como um todo, falando a respeito dessa questão de investir, é muita coisa, muita informação. Então é importante estudar, é importante entender para que lado ir, né? Então tem essas três etapas, né, dessa questão aí de fazer um planejamento financeiro. Você tem as primeiras dicas, as anotações. Agora na segunda dica, dizendo da importância aqui da reserva de emergência, de se fazer um levantamento das dívidas, né, caso você possua e tenha um entendimento do que é que você deve, né, como que pode ser feito, o que precisa ser feito para melhorar essa saúde financeira. E por fim, os investimentos. A partir do momento que todas essas informações, né, estejam claras e você tem um entendimento que cada uma, o quanto cada uma pesa na sua vida e na sua saúde financeira, com certeza você vai ter mais facilidade para planejar essa questão de investimento. E na próxima dica, no próximo passo, quando a gente for falar de orçamento, fica um pouco mais claro para você esse entendimento. Porque a gente vai falar de orçamento. Na próxima dica eu vou dar alguns passos para vocês aí de como realizar esse orçamento, né? Tem algumas ferramentas, tem algumas formas, né, de se trabalhar isso que vai facilitar você aprender a fazer as reservas, né? Aprender e entender o investimento, mas vai facilitar de fato você a direcionar o seu dinheiro, para que lado que vai, para onde que eu mando, né? Então você aprender a separar. Cada um tem uma forma, todo mundo faz igual, cada um tem um jeito. Tem um método chamado, olha só, tô dando spoiler, que isso é para a próxima dica, mas tem um método chamado 50-20-30, 50-30-20, né? Esse método é muito bom, mas ele não cabe para todo mundo,
né? Então cada qual tem uma realidade, cada qual tem uma situação de vida, e esse método ele é muito bom, mas ele não funciona para todo mundo, que isso fique claro, né? E muitas vezes as pessoas assistem os vídeos, buscam na internet, vê um monte de conteúdo e sai tentando aplicar, pô, não vai funcionar, porque aquilo é bom, aquilo é para você, né? Então, assim, no próximo vídeo da próxima semana, quando eu for estar falando com vocês sobre essa terceira dica de como realizar um orçamento, né? Eu vou dar umas dicas para vocês de como fazer isso, né? Para que não saia simplesmente pegando aí o que vê nas redes sociais e saia aplicando, que às vezes a gente só perde tempo com isso, tá bom? Aproveitando, já estava me esquecendo aqui, tem esse livro aqui, não sei se vocês conhecem aí, do The Harvey Eker, Segredos da Mente Milionária. É um livro conhecido para quem estuda educação financeira, né? Para quem estuda sobre educação financeira já ouviu falar com certeza. Mas se você não ouviu falar, mais uma dica de livro. Eu faço questão de todos os meus vídeos trazer conteúdo para vocês, e como eu disse no anterior, eu repito aqui, é necessário o estudo. Sem o estudo, sem a aplicação, never, não vai acontecer nada, tá, gente? Ficar falando aqui, vai entrar no ouvido, sair pelo outro e acabou. É necessário realmente se aprofundar. Esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, é muito interessante. Ele te ajuda a ter uma mudança de mentalidade, para que você mude alguns conceitos, mude o posicionamento em relação ao dinheiro. Te dá várias insights, né? Que você passa a olhar e a observar e entender o dinheiro de uma outra forma. E isso ajuda bastante na condução desse processo que nós estamos fazendo. Lembre-se que são dicas, né, que eu venho trazendo para vocês conforme os posts do Instagram, conforme as informações que eu venho colocando ali no Instagram, que eu utilizo bastante para estar colocando conteúdos lá. Inclusive me sigam lá, né, quem puder, quem tiver essa possibilidade, é de graça, não custa nada. Você entra lá, fica me seguindo lá e eu vou postando as coisas, né, postando lá no Stories informações para vocês e tal. E aqui no YouTube também. Eu sempre levei muito na brincadeira isso. Até postei um vídeo esses dias aqui no Instagram falando sobre isso, né? Eu tava levando isso muito a sério, essa questão de curte aí, compartilha, se inscreve e tal. Mas é verdade, se não tem esse tipo de interação, o vídeo fica estático, as pessoas não conhecem o trabalho e tal. E a ideia nossa aqui é divulgar, né? Levar para mais pessoas as informações aqui. E bacana se cada um fizer a sua parte, né? Se cada um puder ajudar nesse sentido também, tá bom? Então ficamos assim. Primeira dica foi qual? As anotações. A segunda dica foi qual? Identificar as prioridades. Então nós falamos sobre anotações que precisam ser realizadas no decorrer desse período que a gente está fazendo aí as postagens desses vídeos. Espero que vocês estejam trabalhando isso. Agora a segunda dica, a gente falando das definições aí, do que é realmente prioridade. Então a gente falou aqui um pouquinho da reserva de emergência, do que se trata, falou um pouquinho da questão do endividamento e por último investimento. Obviamente são pinceladas, né, para deixar um pouquinho a curiosidade, aguçar um pouquinho a curiosidade de vocês também, para que vocês procurem informação, né? E como eu disse, estou por aqui, me chamem no direct, me chamem por aqui que a gente conversa. E por fim, falei um pouquinho desse livro aqui, do Mentes Milionárias, né? Eu vou deixar um link para vocês também, assim como eu fiz com o Pai Rico e Pai Pobre no vídeo anterior. Quem não viu, pega lá, tem um link lá para que vocês possam comprar com desconto, né? Que são livros importantíssimos para quem está estudando, né? E quer ter um crescimento na questão da saúde financeira, né? Quer ter uma renda melhor aí no futuro, enfim. Mas é importante seguir esses passos. Belezinha, gente? Ficamos assim, fiquem com Deus, boa semana e vamos nos falando. E façam isso, compartilhem lá, curtam, que daqui a pouco eu vou estar postando mais coisas ali no Instagram. Me acompanhem lá, porque eu vou estar jogando coisas no Stories lá para vocês. E é bacana, bastante conteúdo, tá bom? Até mais!